Amanhã em Cascais nascerá fria, agreste, com um vento que vinha do mar como se quisesse cortar a pele. Clara apertou o casaco velho contra o corpo, tentando esconder o tremor que não sabia se vinha do frio ou do medo. A mansão dos Duarte erguia-se à sua frente como um gigante branco sobre a falésia, elegante, imponente, mas também ameaçadora, como se cada janela estivesse a observá-la antes mesmo de ela entrar. Era a sua primeira vez ali. Nunca tinha visto tamanha riqueza de tão perto. O portão de ferro forjado abriu-se devagar, automático, como se desse as boas-vindas apenas àqueles considerados dignos. Ela não se sentia digna. Mas precisava do trabalho. Precisava desesperadamente. Tinha chegado até ali através de uma recomendação apressada de uma colega do lar onde cresceu. A mansão paga bem, mas cuidado, tinham-lhe dito. Não confies em ninguém. Especialmente no herdeiro. Clara engoliu em seco. Não tinha escolha. Um motorista uniformizado aproximou-se dela ainda no caminho de pedra que conduzia à entrada principal. É a nova empregada? Perguntou, sem sequer olhar para ela. Clara Snow. Siga-me. Ele caminhou rápido, sem se importar se ela conseguia acompanhá-lo. O mármore claro da escadaria brilhava sob o sol pálido. Ao entrar, Clara sentiu o estômago encolher. Tudo ali era tão silencioso que até o som dos seus passos parecia uma ofensa. A entrada era enorme. Quadros antigos alinhavam-se nas paredes, apontando para ela como testemunhas de um julgamento silencioso. Havia cheiro a rosas brancas, tão forte que a deixou tonta. Uma mulher apareceu no topo da escadaria. Alta, elegante, postura rígida, olhar de aço. Helena Duarte. Clara reconheceu imediatamente. Vira o rosto dela em revistas, reportagens, eventos de gala. Uma mulher conhecida por dois atributos, beleza e crueldade. «Et à nouveau?» perguntou Helena, descendo cada degrau com graça calculada. «Sim, minha senhora», respondeu Clara, tentando não tremer. Helena aproximou-se, avaliando-a dos pés à cabeça. Clara sentiu-se diminuída, como se fosse um objeto descartável. «Espero que sejas melhor do que a última», disse Helena por fim. Foi despedida por incompetência. E por insolência. Odeio insolência. Clara baixou os olhos. «Não haverá problema, minha senhora. Veremos. Aqui, a lealdade é mais importante do que a eficiência. E a discrição é essencial. Nada do que ouvires, vires ou imaginares deve sair destas paredes. Estamos entendidas? Clara assentiu. Helena sorriu, mas era um sorriso frio. Ótimo. Vais começar nos quartos de hóspedes. Mais tarde, talvez te deixemos entrar nas áreas principais. Mas as zonas onde nunca, em circunstância alguma, deverás entrar. O olhar dela endureceu. Especialmente o quarto do meu filho mais velho. Clara sentiu um arrepio inexplicável. Sim, minha senhora. Helena fez um gesto brusco. Acompanhe-a. Uma das empregadas mais velhas, Rosa, aproximou-se e levou Clara pelos corredores. A mansão era um labirinto, corredores intermináveis, portas brancas todas iguais, escadarias que se dividiam e voltavam a unir-se. Tem sorte, sabes? Murmurou Rosa, sem olhar para ela. Eles raramente contratam alguém de fora. Mas, like sua voz, tens de ser cuidadosa. Aqui tudo é observado. Tudo é comentado. Especialmente por Dona Helena. Clara engoliu em seco. E sobre o Sr. Afonso? Perguntou, sem saber por que tinha dito aquilo. Rosa parou subitamente. Virou-se devagar. O rosto dela ficou tenso. Nunca, disse Rosa com firmeza, pronuncies o nome dele ao acaso. Nunca. Desculpe, balbuciou Clara. Ele vive aqui, mas, é diferente. Não gosta de ser incomodado. Não fala muito. Não tolera erros. E ela hesitou, tem um temperamento que ninguém compreende. Clara sentiu o coração apertar. Vou manter distância, prometeu. Rosa suspirou, retomando a caminhada. Ele vai manter a dele. Se tivery sort. As primeiras horas de Clara foram um caos. Silencioso. A cada tarefa, a cada olhar dos outros funcionários, ela sentia-se avaliada. Quase ninguém lhe falava. Parecia que todos esperavam que falhasse. Ao final da tarde, enquanto levava lençóis limpos pelo corredor principal, ouviu passos firmes atrás de si. Pesados. Determinados. Ela gelou. Alguém vinha na sua direção. Tornou a caminhar, mas sem querer deixou cair uma das toalhas. Baixou-se imediatamente para apanhar, e nesse instante sentiu a presença dele. Quando levantou a cabeça,
viu um par de sapatos italianos impecáveis. Depois, calças de alfaiataria. Um casaco negro. E, finalmente, um rosto. Afonso Duarte. Ela ficou sem ar. Era mais alto do que imaginara, mais imponente. Traços fortes, mandíbula tensa, olhos tão escuros que pareciam absorver luz. Havia qualquer coisa de perigoso nele, mas também uma tristeza profunda, escondida sob a frieza. Ele olhou para ela sem expressão. Sem piscar. Como se estivesse a tentar decifrá-la. Clara não conseguia mexer-se. É nova, disse ele, finalmente. A voz dele era grave, controlada, como se cada palavra tivesse sido ponderada antes de sair. Sou, senhor, gaguejou ela. Ele inclinou a cabeça ligeiramente, observando-a. Como se chama? Clara. Mendes. Afonso piscou uma vez. Não havia simpatia ali, mas também não havia desprezo. Apenas, interesse. Não deveria estar aqui a esta hora, disse ele. Estas alas não são para funcionários a menos que haja ordem. Clara engoliu o medo. Peço desculpa, senhor. Não sabia. Ele deu um passo mais perto. Clara sentiu o cheiro leve do perfume caro, amadeirado, fresco, profundamente masculino. Agora sabe, murmurou ele. O coração dela batia tão rápido que parecia que o som iria ecoar no corredor. Afonso olhou para os lençóis nos braços dela, depois para a porta atrás dela. Deixe-me adivinhar. Mandaram-na arrumar o quarto de hóspedes número 7. Clara Asensio. Um músculo no maxilar de Afonso contraiu-se. Claro que mandaram, disse, quase para si mesmo. Ele suspirou fundo, desviando o olhar por um instante, como se estivesse cansado de algo que só ele compreendia. Depois voltou os olhos para Clara. Vou permitir desta vez, afirmou. Mas não volte a entrar nesta ala sem uma ordem direta. Clara curvou a cabeça. Obrigada, senhor. Ele começou a caminhar para passar por ela, mas parou. Olhou-a mais uma vez. Demoradamente. Como se houvesse algo nela que ele não conseguia ignorar. Quantos anos tem? Perguntou. 24. Ele piscou lentamente. Depois disse, quase num sussurro. Demasiado nova para esta casa. E afastou-se. Clara ficou imóvel no corredor, enquanto o som dos passos dele desaparecia. Não sabia explicar. Mas algo naquele olhar tinha ficado preso nela. Algo que parecia perigoso. Algo que parecia inevitável. Essa noite, enquanto terminava as tarefas finais na cozinha, ouviu Rosa murmurar para outra empregada. Ele olhou para ela. Eu vi. O senhor Afonso olhou mesmo para ela. A outra mulher ficou pálida. Isso nunca é bom sinal. Clara Gel. Mal por quê? Perguntou, aproximando-se. Rosa encarou-a com pena, um tipo de pena que fez o estômago de Clara revirar. Porque quando o herdeiro Duarte repara em alguém, Rosa fez uma pausa pesada, essa pessoa nunca mais volta a ter uma vida tranquila. Clara sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. E, naquele instante, compreendeu uma coisa. Afonso Duarte tinha reparado nela. E nada, absolutamente nada, a voltaria a ser igual. A chuva caíra durante toda a madrugada, e a mansão parecia envolta num silêncio quase sagrado quando Clara acordou antes de todos. Tinha dormido pouco, ou quase nada, porque a imagem de Afonso, encharcado, trêmulo, sentado no chão da cozinha enquanto ela lhe segurava as mãos, não saía da cabeça. Havia nos olhos dele uma dor tão grande que parecia não caber no corpo. E ela, que não falava, que nunca conseguia defender-se das palavras dos outros, sentirá algo estranho. Como se, pela primeira vez, alguém precisasse dela mais do que ela precisava do mundo. Quando desceu as escadas silenciosamente, ainda meio a tremer com o frio, encontrou algo inesperado. Afonso estava acordado. Sentado no salão, a luz pálida que entrava pelas janelas altas, ele olhava para a lareira apagada como se analisasse uma equação impossível. O cabelo ainda ligeiramente molhado dava-lhe um ar desorganizado, quase vulnerável, e por um instante, Clara sentiu um calor inquietante subir-lhe ao peito. Não devia sentir aquilo. Não por ele. Não pelo patrão. Mas era impossível negar. Havia algo no homem à sua frente que a puxava como um imã. Ela aproximou-se com passos contidos, para não o assustar, mas Afonso ergueu o olhar assim que ouviu o ranger suave do chão. Acordou cedo, murmurou, com um timbre baixo, rouco, mas controlado. Clara inclinou a cabeça, num gesto de confirmação tímida. Como consegue isso? Perguntou ele, estudando-a. Acordar antes de todos? Mover-se sem fazer um som? A voz tremia ligeiramente, mas ele forçou um pequeno sorriso.
Alguma vez dorme? Ela deu de ombros. Não havia resposta possível, não em palavras. Por algum motivo, isso pareceu encantá-lo e irritá-lo ao mesmo tempo. Sabe, há algo perturbador na sua forma de existir, disse ele, levantando-se devagar. A sua presença é silenciosa demais. Como se soubesse segredos que eu ainda não descobri. Afonso aproximou-se 2 passos, e Clara sentiu a espinha endurecer, não por medo, mas por uma consciência súbita do espaço entre os dois. Era pequeno demais. Não devia estar aqui, disse ele, enfim, recuando um pouco, como se tivesse percebido o que acabará de fazer. A minha cabeça ainda não está clara. Pode continuar o seu trabalho. Ela fez menção de virar-se, mas Afonso voltou a falar. Ontem à noite, começou, com voz quase inaudível, se não estivesse ali, não sei o que teria acontecido. A mão dele fechou-se em punho, involuntariamente. Não estou habituado a perder o controlo, confessou. Ainda menos à frente de alguém como você. Clara franziu as sobrancelhas. Ele suspirou. Não leve a mal. Não quis dizer que é inferior. Apenas, ele passou a mão pelo cabelo, frustrado. É estranho. Quando olho para si, sinto que devia manter distância. E ao mesmo tempo, algo me aproxima. Os olhos dele pousaram nos dela. A intensidade deixou-a quase imóvel. E isso é um problema, concluiu Afonso, num sussurro. Para nós os dois. Durante o resto da manhã, Afonso desapareceu no escritório. Não queria ser visto, mas Clara sentia o olhar dele sempre que atravessava o corredor próximo. Como um lobo que se escondia nas sombras a observar tudo, até o bater da respiração dela. Clara tentava concentrar-se nas tarefas diárias, retirar pó dos móveis, cuidar das plantas interiores, arrumar peças soltas deixadas pelos empregados da manutenção. Mas nada a acalmava. O encontro daquela madrugada, o olhar dele quando segurou os dedos trêmulos dela, tudo aquilo rodopiava dentro da cabeça, fugindo ao controlo como pássaros assustados. Ao início da tarde, quando levava uma bandeja com chá para a zona de leitura, espaço onde, normalmente, ele tentava relaxar, encontrou Afonso novamente. Mas desta vez, ele estava num estado diferente. O CEO caminhava em círculos, tenso, como se estivesse à beira de atravessar um limiar invisível. O blazer fora retirado, a camisa estava ligeiramente aberta no colarinho, e a respiração, pesada. Assim que a viu, parou abruptamente. Estive a pensar, anunciou, sem preâmbulos. Sobre ontem. Sobre si. Passou pela língua inferior, como se a palavra si lhe queimasse a boca. E cheguei à conclusão de que não vou conseguir ignorar o que aconteceu. Clara pousou a bandeja sobre a mesa, tentando manter as mãos estáveis. Preciso de respostas, continuou ele. E só você as pode dar. Ele avançou até ficar a menos de um braço de distância. O perfume dele, um aroma seco, amadeirado, com algo mais escuro por baixo, envolveu-a, deixando-a estranhamente tonta. Quando me encontrou, a voz de Afonso falhou por milésimos de segundo, tocou-me como se me conhecesse. Como se soubesse exatamente onde apertava mais. Por quê? Clara regalou os olhos. Não havia forma de o explicar em palavras, mas também não podia dizer a verdade, que vira no olhar dele a mesma solidão que carregava nos próprios ossos. Foi só instinto? Perguntou Afonso, tentando adivinhar. Ou, ele estreitou os olhos. Ou já sentia algo por mim? Ela abanou a cabeça com força, corando violentamente. Ele sorriu, um sorriso pequeno, perigoso, devastador. Um que não devia usar com ela. Pensei que não reagiria assim, murmurou, aproximando-se mais um passo. Talvez eu não seja o único com dificuldade em manter distância. Afonso levantou uma das mãos, ainda trêmula da noite anterior. Não era o toque em si que a assustava. Era o facto de que ela não conseguia recuar. O dedo dele aproximou-se do queixo dela, mas não chegou a tocar. Se eu encostar aqui, disse ele, baixinho, vai fugir? Clara engoliu em seco. E, por alguma razão que nem ela sabia explicar, não se mexeu. Afonso inspirou fundo, como se aquela resposta silenciosa lhe tivesse devolvido o fôlego de forma violenta. Mas antes que conseguisse tocar-lhe, afastou a mão, quase como um castigo autoimposto. Isto é um erro, declarou, a voz rouca. E se eu continuar? Desviou o olhar, não sei onde isto nos pode levar. Foi então que algo no bolso dele vibrou. O telemóvel. Ele olhou para o ecrã, e o sangue fugiu-lhe do rosto. Clara percebeu imediatamente que algo grave acontecerá. Tenho de sair, disse Afonso, agarrando a chave do carro.
Agora. Ele passou por ela sem conseguir esconder o tremor das mãos. Clara viu, pela primeira vez, puro medo no rosto de Afonso. E isso gelou-a por dentro. Fique aqui, ordenou, num tom mais alto do que pretendia. Não abra a porta a ninguém. E, por favor, ele parou, virou-se lentamente. Não desapareça. Clara sentiu um aperto inexplicável no peito quando viu partir. A mansão ficou subitamente demasiado grande, demasiado vazia, demasiado fria. Só então percebeu a verdade que tentará negar desde a noite anterior. Afonso não era apenas o patrão. Era o primeiro homem que a fazia sentir vista. E isso era perigoso. Proibido. Irreversível. Enquanto a porta principal se fechava atrás dele, Clara levou a mão ao coração para tentar acalmá-lo. Mas era inútil. O que quer que tivesse começado entre os dois, já não podia ser desfeito. E, algures lá fora, algo, ou alguém, estava a aproximar-se. Para arrancar Afonso da única pessoa que começava, aos poucos, a devolvê-lo à vida. E Clara ainda nem sabia que, naquele mesmo dia, o passado dele iria colidir com o dela de forma brutal. Mas o destino, já estava em movimento. A manhã avançou lentamente, pesada, depois da partida súbita de Afonso. A mansão parecia estranhamente viva e morta ao mesmo tempo. Clara tentava concentrar-se nas tarefas, mas qualquer som, um estalar de madeira, o vento contra os vidros, fazia o coração dela bater mais depressa. Era impossível ignorar a sensação de que algo estava prestes a mudar. Quando finalmente deixou o pano de limpeza e se preparava para verificar se todas as portas estavam trancadas, ouviu passos no andar de cima. Gelou. Estava sozinha. Afonso pedirá-lhe que não abrisse a porta. Então, quem estava lá em cima? Os passos eram lentos, arrastados, mas decididos. Clara olhou em redor, procurando algo para se defender, mas apenas viu a bengala decorativa junto à escada. Agarrou-a, respirou fundo e subiu. O corredor estava vazio. Mas a porta do escritório que Afonso trancava sempre, estava entreaberta. Clara sentiu o estômago retorcer-se. Empurrou lentamente a porta. E encontrou um vulto. Um homem alto, vestindo um sobretudo escuro, de costas para ela, inclinado sobre a secretária de Afonso, remexendo em gavetas como se houvesse pertencido a tudo aquilo desde sempre. Ele não a ouviu entrar, ou fingiu não ouvir. Clara tremendo ergueu a bengala improvisada. O homem virou-se devagar. E o que ela viu fê-la recuar instintivamente. Ah, disse ele, com um sorriso perigoso. É pequena muda. A voz era demasiado semelhante à de Afonso. O rosto demasiado familiar. A mesma estrutura óssea, a mesma elegância natural, mas carregada de algo venenoso. Os olhos, escuros como os de Afonso, tinham uma frieza metálica, distinta, cruel. Suponho que ele não tenha avisado que eu podia aparecer, não? Perguntou o homem, avançando um passo. Sou o irmão dele. Henrique. Clara engoliu em seco, o coração martelando. Henrique observava-a como quem analisa um objeto valioso, mas descartável. É impressionante como meu irmão atrai criaturas frágeis, disse ele, inclinando a cabeça. É por isso que ele cai facilmente. Aproximam-se, fazem-no sentir importante, depois destroem-no. Os olhos dele brilhavam de uma crueldade silenciosa. Clara abanou a cabeça, tentando sinalizar que não estava ali para prejudicar ninguém. Henrique riu-se. Acha que acredito nisso? Murmurou ele. Mulheres pobres e homens poderosos. Antiga história. Mais velha que esta casa. E, infelizmente, sempre termina mal para quem tenta subir demasiado alto. Ele aproximou-se mais. Clara recuou. A bengala tremia-lhe na mão. Deixe-me adivinhar, disse ele. O meu irmão começou a tratá-la como uma exceção? Algo parece como se fosse special? Como se tivesse encontrado algo puro numa casa cheia de sangue e mentiras. Clara sentiu o rosto aquecer. O que quer que ele soubesse, era perigoso. Henrique aproximou-se demais. Ela apertou a bengala. Não se preocupe, murmurou. Não vou tocá-la. Eu não sou como ele. Henrique passou por ela, roçando apenas o ar, mas a aura dele era tão sufocante que Clara quase perdeu o equilíbrio. Mas um conselho, pequena muda, a voz ficou baixa, quase carinhosa, embora o veneno fosse evidente. Não se apaixone por ele. O sangue gelou-lhe nas veias. Há um motivo pelo qual ele afasta toda a gente que toca naquela ferida, concluiu Henrique, apontando para a própria têmpora. Um motivo que eu conheço melhor do que ninguém. Então, num gesto súbito, Henrique aproximou-se mesmo e sussurrou,
ele é perigoso. E para si, immortal. E saiu. Simplesmente saiu. Como se tivesse entrado apenas para deixar medo no ar. Clara ficou alguns segundos paralisada, até os passos dele desaparecerem na distância. Correu até a janela para ver se Afonso já regressara. Nada. A estrada lá fora estava vazia, excepto pela chuva fina que começava a cair outra vez. Ela trancou a porta da frente. Verificou todas as janelas. Depois foi até ao quarto. Precisava respirar. A imagem do irmão de Afonso não saía da cabeça dela, os olhos frios, o sorriso calculado, a forma como pronunciara mulher pobre como se fosse uma acusação. E, pior, a forma como insinuara que Afonso escondia algo que podia magoá-la. O coração batia-lhe tão depressa que ela se sentou no chão, abraçando os joelhos. Durante anos aprenderá a sobreviver em silêncio, a obedecer, a desaparecer quando era preciso. Mas agora, pela primeira vez, sentia-se parte de algo maior, ou pelo menos, queria acreditar nisso. Queria acreditar que Afonso não era o monstro que o irmão descrevera. Porque o homem que ela segurara na noite anterior, aquele homem trêmulo, vulnerável, não podia ser perigoso para ela. Podia? Afonso regressou ao fim da tarde. Clara ouviu o som do motor ainda antes de o carro aparecer. Saiu do quarto, correu até ao hall e esperou, nervosa. Quando a porta se abriu, não encontrou o CEO elegante e controlado de sempre. Afonso estava desfeito. O fato amarrotado, sem gravata, a camisa manchada de chuva e suor. Os olhos, vermelhos. E a expressão, partida. Como se o mundo tivesse voltado a cair-lhe em cima. Ele parou ao vê-la. Respirou fundo. E cerrou os olhos, como se a simples visão dela doesse. Eu devia ter avisado, murmurou ele, entrando e encostando-se à parede. O Henrique esteve cá. O coração de Clara afundou-se. Ela assentiu devagar. Afonso passou a mão pelo rosto e soltou um suspiro profundo, cansado. O que ele lhe disse? Ela hesitou. Ele ergueu o olhar, desesperado, quase implorando. Clara. Eu preciso de saber. Ela gesticulou, tentando transmitir a ideia de nada importante. Mas Afonso compreendeu o oposto. Ele tentou assustá-la, não foi? A voz dele ficou mais áspera. Disse-lhe que eu era perigoso. Clara baixou os olhos. Afonso aproximou-se, lento, cuidadoso, como se temesse quebrá-la. Ele não sabe nada sobre si, disse ele. E sabe ainda menos sobre mim. A mão dele levantou-se, e desta vez, tocou. Muito suavemente, quase a pedir permissão, pousou 2 dedos no queixo dela. Clara sent you a pelle ardor. Eu jamais, a voz dele falhou por um instante. Jamais lhe faria mal. Os dedos deslizaram até ao lado do rosto dela, onde ficaram por alguns segundos. Não havia desejo explícito naquele toque. Era mais íntimo, uma súplica silenciosa para que ela acreditasse. Mas há coisas que preciso de contar, confessou Afonso. Coisas que não cabem no silêncio em que vivemos. Clara respirava depressa demais. Ele afastou a mão, percebendo que a proximidade podia ser demais naquele momento. Pode escrever, sugeriu ele, recuando um pouco. Diga-me o que o Henrique disse, com palavras suas. Era a primeira vez que Afonso lhe pedia explicitamente para comunicar. Sempre respeitara o silêncio dela, mas agora, queria quebrá-lo. Clara levou tempo a ir buscar o pequeno bloco que usava raramente. Quando voltou, escreveu devagar, com a mão trêmula, ele disse que você é perigoso. Que eu devo ter cuidado. Afonso Lu. Fechou o bloco devagar. E sorriu, mas não um sorriso alegre. Um sorriso triste. Doloroso. Quase resignado. Ele sempre soube como manipular a verdade, murmurou. Há perigos que eu carrego, sim. Mas não para si. Ele aproximou-se mais um passo. Clara sentiu o corpo todo ficar rígido. Para si, disse ele, com voz grave, eu só tenho uma fraqueza. Clara ergueu os olhos confusa. Afonso sustentou o olhar dela, sem desviar. Você. O mundo, naquele instante, pareceu encolher até caber entre os dois. O ar vibrou. A distância evaporou-se. E a verdade caiu, crua, proibida, irreversível. Afonso deixou escapar um sussurro. É por isso que ele a quer afastar. O silêncio entre eles tornou-se quase palpável. Afonso deu mais um passo, como se lutasse consigo próprio a cada centímetro. Eu não devia sentir isto por si, murmurou, a voz rouca. Mas não consigo impedir-me. O rosto dele aproximou-se ligeiramente. Não o suficiente para tocar. Mas tão perto,
tão perigosamente perto, que Clara sentiu-o coração bater contra o peito como se pedisse para fugir. Ou para ficar. Afonso fechou os olhos, uma fração de segundo, e afastou-se bruscamente, como se tivesse sido queimado. Eu não posso, respirou. Não agora. Não com ele por perto. Clara avançou um passo, num gesto instintivo, quase inconsciente, como se quisesse dizer-lhe que não precisava fugir dela. Afonso reparou. Os olhos dele suavizaram-se. Tenho medo, Clara, confessou. Não do que sinto. Mas do que isso pode significar para si. Silêncio. Um silêncio que dizia mais do que 1000 palavras. Então, com a respiração ainda pesada, Afonso virou o rosto ligeiramente. Esta casa não é segura. Eu não devia tê-la deixado aqui sozinha. Clara tocou-lhe no braço, um gesto pequeno, mas firme. Ele olhou para a mão dela como se fosse um milagre. Está-me a pedir para ficar? Murmurou. Ela assentiu. O ar entre os dois ficou mais quente. Não devia permitir isto, murmurou Afonso. Mas se eu disser que não, vou estar a mentir. Então, num gesto quase inconsciente, quase proibido, ele entrelaçou os dedos nos dela. E ficou ali. Apenas ali. Com a mão dela na sua. Como se aquele fosse o único lugar do mundo onde finalmente conseguia respirar. Mas lá fora, o perigo aproximava-se. E o silêncio de Clara estava prestes a guardar o segredo mais mortal da vida de Afonso. A madrugada caiu pesada sobre a casa de praia, mas nem por um segundo a cabeça de Mia conseguiu descansar. Ela caminhava de um lado para o outro, os braços cruzados, mordendo o lábio, enquanto a chuva começava a bater nas janelas com força crescente. O ambiente inteiro parecia conspirar para deixá-la mais inquieta. O estilo de Madeira. O som distante das ondas quebrando. E, acima de tudo, a lembrança da voz de Lucas sussurrando. Eu nunca teria deixado você ir, se soubesse que era você. Era como se aquelas palavras ecoassem pelas paredes da casa, impregnando-se no ar. Ela parou diante da janela, observando o mar escuro. O vento balançava os coqueiros com violência. A tempestade prometia durar a noite inteira. Mia passou a mão pelo rosto, frustrada consigo mesma. Por que eu deixei aquilo me afetar? Por que eu senti aquele frio na barriga quando ele me defendeu? Por que eu não consigo parar de pensar nos olhos dele? Um trovão explodiu nos céus, fazendo o vidro tremer. Ela deu um pulo involuntário. Ridículo. Não era medo do clima. Era medo do que estava acontecendo dentro dela. E ela sabia exatamente o nome disso, desejo. Um desejo completamente proibido. Ela se obrigou a inspirar fundo e fechar os olhos. Precisava se recompor. Amanhã, de manhã, ela iria embora. Encontraria um transporte, qualquer transporte, e sumiria antes que Luca mudasse de ideia e resolvesse jogá-la no meio da tempestade. Mas, quando abriu os olhos, uma sombra se projetava atrás dela. Você não consegue dormir? A voz profunda fez sua espinha gelar. Ela virou-se. Luca estava encostado na porta, braços cruzados sobre o peito, a camisa preta marcada pela água da chuva. Provavelmente havia ido reforçar alguma tranca contra o vento forte. O cabelo desgrenhado caía sobre a testa. A luz amarelada do corredor deixava sombras intensas no rosto dele, que parecia ainda mais perigoso assim, meio selvagem. Não, ela respondeu, desviando o olhar. A tempestade está muito forte. Ele caminhou até ela. Passos lentos. Seguros. Quase silenciosos. Mia se mexeu para tentar manter uma distância segura, mas o espaço entre eles parecia diminuir sozinho. A tempestade está só começando, Luca murmurou. Aqui fora, e aqui dentro também. Ela engoliu seco. Como assim? Ele inclinou a cabeça, estudando o ar como se estivesse prestes a revelar um segredo mas, ao mesmo tempo, como se segurasse algo muito maior. Você sabe exatamente do que eu estou falando. Mia recuou, batendo as costas na parede atrás dela. Luca parou a poucos centímetros, perto demais. Ela respirou rápido, tentando não demonstrar o impacto que a proximidade dele causava. Isso é loucura, Luca, ela sussurrou. Você não confia em mim. E eu não posso confiar em você. Não confia, ele repetiu, quase para si mesmo. Mas sente. O coração dela falhou um batimento. Sente o quê? Ele ergueu uma mão devagar, como se pedisse permissão sem palavras. A ponta dos dedos roçou a bochecha dela, e Mia fechou os olhos por reflexo. O toque era quente, intenso, quase reverente. Isso, Mia. Ela quase perdeu o ar. Não faça isso, disse, mas a voz saiu fraca, quebrada.
Não complica mais. Eu não estou complicando. Já está complicado desde o momento em que você abriu essa porta com aquele olhar assustado. Ele aproximou o rosto. E desde que eu percebi que não queria deixar você ir embora. As palavras a atingiram como um raio. Ela abriu os olhos. Os dois estavam tão perto que os narizes quase se tocavam. Você está confuso, Mia disse, tentando recuperar algum controle. Está emocional porque aconteceu aquele ataque, e, não. A palavra dele cortou o ar, eu estou extremamente lúcido. É isso que me assusta. O trovão seguinte caiu tão forte que a casa inteira tremeu. Mia se sobressaltou, sem pensar, tocou o braço dele. Um gesto instintivo. Um pedido silencioso por segurança. Ele olhou para a mão dela como se fosse um ponto sem retorno. Você está tremendo, Luca murmurou. É só a tempestade. Ele aproximou ainda mais o corpo, até o calor dele envolver o dela. Não minta para mim. O coração dela batia tão alto que parecia preencher o quarto inteiro. Por um instante, nenhum dos dois falou nada. Apenas ficaram ali, respirando o mesmo ar, compartilhando a mesma tensão, a mesma hesitação, o mesmo desejo teimoso que insistia em existir. Mia já sentia o perfume dele, misturado ao cheiro de chuva. O rosto de Luca estava a um fio de ser impossível de ignorar. E foi aí que os olhos dele desceram para a boca dela. Lentamente. Deliberadamente. Quase com fome. Ela sentiu o corpo inteiro derreter por dentro. Não, não pode acontecer. Não. Mas antes que ele se aproximasse mais, Mia virou o rosto, piscando rápido, tentando recuperar a sanidade. Luca, por favor, ela disse, quase num sussurro implorante. Eu não posso. Você é perigoso. O maxilar dele se contraiu. Ele encostou a testa na dela, respirando fundo, como se lutasse contra um impulso que o consumia. Eu sei, ele murmurou, a voz rouca. Eu sei que sou perigoso. É por isso que eu estou tentar ser cuidadoso com você. Pela primeira vez na minha vida, eu não quero machucar alguém. Os olhos dela tremeram. Então me deixa ir embora amanhã. Um silêncio espesso caiu entre eles. Luca fechou os olhos. Por um segundo, só se ouviam as ondas e o vento batendo com violência nas janelas. Eu devia deixar, ele finalmente respondeu. Mas, quando penso nisso, sinto algo estranho aqui. Ele tocou o peito, exatamente onde o coração batia. Algo que eu não sinto há muito tempo. Algo que eu não devia sentir por ninguém. Mia engoliu seco. Luca, eu não estou pedindo que você confie em mim, ele continuou, abrindo os olhos. Mas eu quero que você saiba que, quando eu olhei para você naquela noite no galpão, quando você pensou que eu fosse te machucar, a voz dele quase falhou. Foi a primeira vez que senti medo de mim mesmo. Porque percebi que eu podia perder você antes de sequer saber quem você era. Ela sentiu os olhos arderem. Não estava pronta para esse tipo de vulnerabilidade dele. Não daquele homem. Não daquela forma. Por que está me dizendo isso? Ela sussurrou. Porque você merece a verdade, ele respondeu. E por que, se eu não disser agora, eu não vou dizer nunca mais. A mão dele ainda tocava o rosto dela, com uma suavidade que contradizia completamente o homem frio e implacável que o mundo conhecia. E, por um instante, Mia quase cedeu. Quase deixou que ele a beijasse. Quase se permitiu esquecer o perigo, o passado dele, as pessoas que o queriam morto, as pessoas que talvez quisessem machucá-la também. Mas então, como um tapa da realidade, ela se lembrou do envelope que carregava escondido desde o dia em que fugira. O envelope que, se Luca descobrisse, poderia destruí-la. Ou pior, destruiria ele. Ela se afastou de repente, quase tropeçando. Eu preciso de um pouco de espaço. Luca piscou devagar, surpreso com a brusquidão. Depois assentiu, mesmo não conseguindo disfarçar o ferimento oculto nos olhos. Claro. Eu não vou forçar nada. Vá para o quarto. Eu fico aqui. Mia sentiu uma pontada de culpa. Ele estava tentando, isso era inegável. Quase impossível de acreditar, mas estava. Ela começou a caminhar em direção ao corredor quando ouviu a voz dele, baixa, carregada de algo que ela não conseguiu decifrar. Mia? Ela parou. Sim? Luca olhava para ela com um misto de dúvida, medo e sinceridade. Se eu me aproximar demais, você vai fugir? O coração dela apertou. Ela hesitou. Por fim, respondeu a única coisa que conseguia dizer sem mentir. Eu não sei. Ele baixou o olhar, como se a resposta doesse mais do que deveria. Então, boa noite, Mia. Ela respirou fundo. Boa noite, Luca.
Quando ela entrou no quarto e fechou a porta, as pernas finalmente cederam. Mia deslizou até o chão e escondeu o rosto nas mãos. Lá fora, a tempestade urrava. E dentro dela, outra tempestade ainda maior se formava. Eu tenho que ir embora amanhã. Tenho. É a única escolha possível. Não posso sentir isso por ele. Não posso. Mas, enquanto uma lágrima quente escapava de seus olhos, Mia percebeu uma verdade que a apavorava completamente. Ela já sentia. A tempestade diminuiu, mas a madrugada ainda parecia espessa, carregada, pesada como antes de um desastre. Mia não conseguiu dormir. Revirou-se na cama, virou de barriga para cima, depois de lado, depois sentou-se, depois caminhou pelo quarto escuro como uma alma perdida. Não havia posição, nem respiração lenta, nem pensamento racional que conseguisse silenciar o turbilhão dentro dela. Depois de muito tempo, desistiu de lutar contra o sono inexistente. Levantou e aproximou-se da porta do quarto. Queria silêncio, queria escuridão, queria paz. Mas sabia que não a encontraria ali. Por fim, abriu a porta devagar. O som do vento ainda soprava lá fora, mas a casa estava quieta. As luzes estavam quase todas apagadas, exceto por uma luminária fraca na sala. E foi ali que ela o viu. Luca não tinha dormido também. Ele estava sentado no sofá, cotovelos apoiados nos joelhos, mãos entrelaçadas, cabeça baixa. A postura exalava um cansaço que ela nunca tinha visto nele. Era vulnerabilidade crua, e só por isso Mia já teria fechado a porta e voltado para o quarto, se pudesse. Mas não conseguiu. Havia algo no silêncio dele que a puxava, como se dissesse eu estou lutando também. Ele não percebeu que ela estava ali. Ou percebeu, mas fingiu não ver. Só quando Mia se aproximou alguns passos, a madeira rangendo sob seus pés, que Luca ergueu o rosto. Não conseguiu dormir? Perguntou ele, a voz baixa, grave, cansada demais. Não, ela respondeu, cruzando os braços para tentar se proteger do que sentia. E você também não, pelo jeito. Ele soltou um riso fraco, sem alegria. Meu cérebro não coopera quando tem coisas demais acontecendo. Tipo? Ele passou a mão pelo rosto, irritado consigo mesmo. Tipo, você. O ar fugiu dos pulmões de Mia. Ela desviou o olhar, sentindo o coração acelerar. Luca observou isso, e havia algo nos olhos dele, algo selvagem e contido ao mesmo tempo, que fez a pele dela arrepiar. Não olhe assim para mim, ela disse, num sussurro quase implorante. Assim como? Luca levantou-se, caminhando devagar até ela. Como se você estivesse decidido. Ele parou à frente dela. Não tocou. Não avançou mais. Não forçou nada. Mas havia uma intensidade nos olhos dele que deixava qualquer distância inútil. Eu estou decidido, Mia. Ela fechou os olhos por um instante, como se estivesse tentando segurar o próprio corpo. Você não devia sentir isso por mim. Eu sei. Eu também não devia sentir nada por você. Eu sei disso também. Ela abriu os olhos, e os dois ficaram ali, presos num campo magnético invisível. Então por que continua? Ela perguntou. Luca respirou fundo, firme, sincero demais. Porque uma parte de mim, a parte que não sabe obedecer ninguém, nem a mim mesmo, não quer te perder. Parecia que o chão sumia sob os pés dela. Luca, ela começou, mas não conseguiu continuar. Ele deu mais um passo. Agora estava a centímetros dela. Ela podia sentir o calor do corpo dele. O cheiro dele. O peso do olhar dele sobre sua boca. Eu sei que você quer ir embora amanhã, ele disse. Sei que isso é racional. Sei que é o certo. Então deixa eu ir. Ele olhou para ela como se aquilo fosse impossível. Eu não consigo. Você tem que conseguir. Não posso. Por quê? Luca aproximou o rosto do dela, colando a testa na dela, respirando fundo, como se lutasse contra si mesmo, ao mesmo tempo, se entregasse. Por quê? Ele murmurou, eu não sobreviveria se te deixasse ir sem saber quem realmente é você para mim. A respiração dela falhou. Os dedos dele roçaram a cintura dela, não puxando, não segurando, só tocando. Apenas o suficiente para incendiar a pele dela, para que ela entendesse que ele estava inteiro naquele instante. É errado, Mia sussurrou. Você sabe que é, eu sei. A voz dele era grave, rouca, carregada de desejo e culpa. Mas eu não consigo mais fingir que não sinto. Não depois de ontem. Não depois de ver você com medo de me perder. E não depois de te ver tremer quando eu encostei em você. Ela mordeu o lábio, sentindo as pernas perderem força. Eu tremi porque estava assustada, contudo.
Não. Ele ergueu o queixo dela com 2 dedos, fazendo-a olhar nos olhos dele. Você tremeu porque sentiu a mesma coisa que eu senti. Ela desviou o olhar, mas o toque dele a obrigou a voltar. Para de fugir de mim, Mia. Você é perigoso, Luca. Ele soltou um suspiro amargo. E você me faz querer ser diferente. O vento uivou do lado de fora, como se a tempestade estivesse esperando apenas aquele momento para recomeçar. Mas Mia só conseguia sentir o calor dele, o cheiro dele, o coração dele batendo forte. Luca, ela tentou novamente. Se você correr, ele sussurrou, inclinando o rosto, aproximando a boca da dela, eu corro atrás. O corpo dela inteiro se aqueceu num único impacto. Ela fechou os olhos, por um segundo, só um segundo. E foi o suficiente para Luca encostar os lábios no canto da boca dela. Não foi um beijo. Foi quase. Foi pior do que qualquer beijo, porque fez o corpo dela inteiro queimar. Mia inspirou profundamente, quase um soluço silencioso. A mão dela subiu instintivamente e agarrou a camisa de Luca, só para não cair. Ele sentiu. E sorriu de canto. Isso, ele murmurou contra a pele dela. É isso que eu estou tentando não fazer, mas você não facilita. Ela sentiu o mundo girar. E, então, como se a realidade tivesse inveja daquele instante, alguém bateu na porta. Os dois congelaram. Uma batida seca. Urgent. For. Mia recuou, o coração disparado. Luca se virou na hora, postura mudando completamente. Em segundos, ele deixou de ser o homem vulnerável e virou o líder frio que todos temiam. Fica atrás de mim, ele ordenou. Quem é? Mia sussurrou, mas ele fez sinal para ela ficar em silêncio. As batidas ficaram mais insistentes. Luca! Gritou uma voz masculina. Sou eu, Enzo. É urgente. Lucas suspirou irritado. Passou a mão no cabelo, recompôs a respiração e abriu a porta. Enzo entrou encharcado, ofegante, os olhos arregalados. Mia imediatamente sentiu um mau pressentimento. O que aconteceu? Luca perguntou, ríspido. Encontraram a localização dela, Enzo disse. O sangue de Mia gelou. Como assim dela? Luca franziu o senho. Enzo inclinou a cabeça discretamente na direção de Mia. Luca virou-se para ela, o olhar estreitando. Fala logo. Enzo respirou fundo. A informação vazou. Alguém já sabe que você está com ela nesta casa. Se eles estavam atrás de você, agora estão atrás dela também. O mundo de Mia desabou. Não? Ela murmurou, um passo para trás. Quem sabe? Luca perguntou, a voz gelada, mas firme. Não sabemos. Só recebemos o aviso de que alguém está vindo. E não é amigo. Luca fechou os punhos. Quanto tempo? 30 minutos. Talvez menos. Mia levou a mão à boca, o corpo inteiro tremendo. Luca virou-se lentamente para ela. E, quando seus olhos a encontraram, Mia sentiu a verdade como uma lâmina. Ela não poderia ir embora amanhã. Ela não poderia ir embora nem agora. Porque agora estavam atrás dela. E Luca sabia disso. Mia, ele disse, dando 2 passos na direção dela, você precisa confiar em mim agora. Não tem escolha. Ela balançou a cabeça, em desespero. Isso é culpa minha, ela sussurrou. Eles não podem me achar. Luca, eu preciso sair daqui, se você colocar um pé lá fora agora, ele interrompeu, segurando os ombros dela, você morre. Ela ficou sem ar, eu vou te proteger, ele continuou. Mas você tem que fazer exatamente o que eu disser. Mas por quê? Mia gritou, lágrimas nos olhos. Por que estão atrás de mim? Por que isso tudo? Luca hesitou. E foi então que Mia percebeu algo terrível, ele sabia. Luca, ela sussurrou, sentindo a voz falhar. Você sabe por quê, não sabe? Ele fechou os olhos por um instante, como se fosse a primeira vez que admitia aquilo para si mesmo. Sei. Ela sentiu o chão desaparecer. E mesmo assim, a voz dela saiu partida, mesmo assim você deixou eu ficar aqui? Luca abriu os olhos. E havia uma mistura de culpa, dor e algo devastador ali dentro. Por que eu não consegui deixar você ir? Ele disse, a voz quebrada. Ela engasgou num soluço. Eu devia ter fugido antes, eu também devia ter te deixado ir, Luca murmurou. Mas aqui estamos nós. Enzo tossiu de nervoso. Luca, não temos tempo. Ele assentiu. Mia, Luca disse, segurando o rosto dela nas mãos, aproximando o olhar, eu posso não merecer sua confiança. Mas, agora, se você não me der, você não sobrevive.
As lágrimas desceram silenciosas pelo rosto dela. Ela estava apavorada. Confusa. Traitor. E ainda assim ela sentia algo tão absurdo, tão proibido, tão intenso que quase a destruía. Ela confiava nele. Mesmo sem querer. Mesmo sabendo do risco. E então, ela assentiu. Luca soltou o ar, como se aquele simples gesto dela fosse mais importante que qualquer vitória em sua vida inteira. Ótimo, ele murmurou. Porque a partir de agora, eu não deixo ninguém encostar em você. Ele virou-se para Enzo. Prepara tudo. Vamos tirá-la daqui agora. Mia respirou fundo, limpando as lágrimas. Luca? Ele parou na porta, virando apenas o rosto na direção dela. Sim? Ela segurou o próprio peito, tentando conter o caos dentro de si. O que vai acontecer agora? Um silêncio caiu. E então, com uma expressão que queimou mais do que qualquer tempestade daquela noite, Luca respondeu. Agora, começa a parte mais perigosa. A noite estava mais escura do que antes. O vento soprava como se carregasse presságios, e cada sombra parecia maior, mais ameaçadora. Mia acompanhava Luca e Enzo até o carro sem saber onde pisava, não porque fosse escuro, mas porque as pernas tremiam num ritmo descontrolado. Luca notou. Ele sempre notava. Mia, chamou num tom baixo, quase um aviso, aproxima-te. Ela obedeceu. Querendo ou não, o corpo reagia à voz dele como se estivesse programado para isso. Luca colocou a mão nas costas dela, guiando-a. O toque era firme, protetor, quente demais para aquela noite fria. Quando chegaram ao carro, Luca abriu a porta traseira para ela entrar. E Mia hesitou. Luca, murmurou, não sei se consigo. Consegues. Ele aproximou o rosto, tão perto que ela sentiu o calor da respiração dele. Eu estou aqui. Essas 4 palavras foram tudo que bastou. Ela entrou. Enzo arrancou o carro com velocidade, as rodas derrapando na terra molhada. A casa de campo ficou para trás, desaparecendo como um segredo mal enterrado. Silêncio. Pensou. Apertado. Até que Enzo falou, 2 carros estão atrás de nós. Distância de uns 5 minutos. Mia levou a mão à boca. Como eles nos encontraram tão depressa? Por que há alguém por dentro? Luca respondeu, a voz cortante. Alguém que sabe dos meus movimentos. Alguém que sabia que eu traria-te para esta casa. Foi como levar um murro no estômago. Quer dizer que, Mia engoliu seco, que eu nunca estive segura. Luca virou-se para ela, os olhos escuros carregados de culpa. Não como eu queria que estivesses. O coração dela apertou. Havia algo na maneira como ele admitia aquilo, vulnerabilidade pura, crua, que a desmontava. A outra coisa, Luca continuou. Não estamos só a fugir. Estamos a tentar descobrir quem te quer calar. Mia sentiu o corpo gelar. Se Kaler? O que queres dizer com isso? Ele hesitou. E foi a primeira vez que Mia viu medo verdadeiro nos olhos dele. Mia, tu não estás envolvida apenas porque estavas no lugar errado. Estás envolvida porque... Mas antes que pudesse terminar, Enzo gritou, carros à vista. 3. Estão a aproximar-se. Luca virou-se imediatamente. Enzo, plano 2. Tens a certeza? Agora. Enzo acelerou. O carro tremeu, voou quase por cima de uma lomba e entrou numa estrada estreita de terra batida, ladeada por árvores densas. Mia agarrou o banco com força. Luca, para onde estamos a ir? Para um sítio onde eles não conseguem entrar com carros. Isso não me tranquiliza. Ele olhou para ela. E mesmo naquele caos, conseguiu sorrir de canto. Confia em mim um pouco mais. Ela queria dizer não posso. Queria dizer não devo. Mas quando os olhos dele encontraram os dela, ela caiu novamente naquele precipício interno onde tudo o que sentia por Luca deixava de fazer sentido, mas existia. Enzo travou de repente. Agora. Ele disse. Luca abriu a porta. Sai Mia. Ela saiu tão depressa quanto conseguiu. A porta mal fechou e Enzo já arrancava, levando o carro embora para distrair os perseguidores. O silêncio da floresta era ensurdecedor. Mia olhou para Luca, assustada. Eles ainda estão atrás de nós? Sim. Ele aproximou-se dela. Mas agora só conseguem vir a pé. E isso é, bom ou mal? Mal para eles. Luca pegou-lhe na mão. Bom para nós. O toque dele queimou a pele dela. Mia regalou os olhos. Luca, a tua mão, fica calma. Ele apertou suavemente, guiando-a, não te vou soltar. Ela engoliu em seco. Os dois correram pela floresta, desviando de galhos e pedras molhadas.
O chão escorregadio obrigava-os a ir devagar em certos trechos, e sempre que Mia quase caía, Luca puxava-a pela cintura, segurava-a contra o corpo dele, e isso fazia a adrenalina dela confundir-se com outra coisa. Uma coisa quente. Proibida. Incontrolável. Depois de quase 20 minutos, finalmente pararam em frente a uma cabana de madeira velha e semi-escondida pela vegetação. Aqui? Mia perguntou. O suficiente para algumas horas, disse Luca, verificando a zona à volta com olhar treinado. Ele empurrou a porta com força. A madeira rangeu como se não fosse aberta há anos, mas cedeu. Lá dentro, o cheiro de madeira úmida e poeira misturava-se com a escuridão. Mia entrou primeiro. E só quando viu Luca fechar a porta por dentro é que percebeu que finalmente estavam a sós. Com o coração acelerado. Com respirações descompassadas. Com a tensão que vinha crescer desde a tempestade. Ele acendeu uma lanterna pequena. A luz revelou o que ela temia, o olhar dele estava em chamas. Luca, ela murmurou, estás a olhar para mim, como se eu tivesse medo de te perder, ele completou, aproximando-se lentamente. Porque tenho. O ar faltou-lhe. Senta-te, ele disse. Ela hesitou. Não te vou tocar, Luca acrescentou suavemente. A menos que tu deixes. Mia sentou-se num banco velho, respirando fundo para não mostrar o quanto tremia. Luca ajoelhou-se à frente dela. Tem sangue no braço, ele disse. Ela olhou. Uma ferida pequena, que não tinha percebido no corre-corre. Não é nada, murmurou. Para mim é tudo, ele respondeu. A frase caiu sobre ela como um trovão. Luca abriu uma pequena bolsa que carregava e começou a limpar a ferida dela com uma precisão delicada, quase reverente. Mia observava-o em silêncio. Mas por dentro, estava a desmoronar. Luca, ela murmurou, por que é que estás assim comigo? Assim como? Como se eu fosse importante. Ele parou. Largou a gaze. Levantou o rosto. E a verdade no olhar dele era demasiado grande para a cabana, para a floresta, para qualquer lugar. Por que és? Ele disse. O coração dela bateu tão forte que doeu. Por quê? Mia insistiu, num sussurro. Por que eu? Luca aproximou-se lentamente, até o rosto dele ficar a poucos centímetros do dela. Porque quando eu olhei para ti pela primeira vez, ele murmurou, percebi que havia alguma coisa em ti que podia destruir tudo o que eu sou, e eu não tive medo. Ela engoliu seco. Luca, e quando te vi hoje a tremer, ele continuou, a voz rouca, não por medo dos homens que estão atrás de ti, mas por medo de mim, eu percebi que estou mais preso a ti do que devia. Mia sentiu o corpo inteiro estremecer. Eu não devia sentir isto, ela sussurrou. Nem eu, ele respondeu. Silêncio. A respiração dos dois era a única coisa viva na cabana. Mas não consigo parar, Luca murmurou, aproximando ainda mais o rosto. Ela fechou os olhos por reflexo. E Luca percebeu. Mia, olha para mim. Ela abriu os olhos. Lentamente. Com medo. Com desejo. Se eu te beijar agora, Luca disse, a voz baixa, intensa, vulnerável, não vou conseguir parar. O corpo dela implorava sim. A mente implorava não. A boca dela abriu-se antes que ela conseguisse decidir. Então não me beijes, ela murmurou, se isso nos destruir. Luca ficou imóvel. Como se tivesse levado um tiro. E depois, muito devagar, levou a mão ao rosto dela. Mia, o que eu sinto por ti já me está a destruir. Ela soltou um soluço suave, sem querer. E Luca, aproximou-se ainda mais. A ponta do nariz dele roçou na bochecha dela. O lábio dele tocou a têmpora dela. Um toque tão suave que fez o corpo dela inteiro tremer. Estás a tremer, ele murmurou contra a pele dela. Porque estou com medo, ela admitiu. De quê? Ela levantou o olhar, com lágrimas a formar. De ti. Luca fechou os olhos, respirando fundo como se lutasse contra um instinto primitivo. Eu nunca te faria mal, ele disse. O problema, a voz dela falhou, é que podias. Luca congela. E então, em vez de se afastar, tocou a testa dela com a sua. Um gesto íntimo. Suave. Humano. Mia, juro-te, Luca murmurou, enquanto tu estiveres comigo, ninguém te toca. Ninguém te leva. Ninguém te faz mal. Ela engoliu em seco. E tu? Sussurrou. Vais fazer o que comigo? Luca abriu os olhos. E havia fogo ali. Vou proteger-te, e tentar não te amar ao mesmo tempo. A voz dele tremeu. Mas estou a falhar miseravelmente. O mundo dela estalou por dentro. Antes que qualquer coisa pudesse acontecer,
Antes que aquele quase beijo se transformasse num beijo que mudaria tudo, um som rasgou o silêncio. Passos. Vários. Do lado de fora. Luca ergueu-se num salto, voltando imediatamente ao modo protetor. Fica atrás de mim, ordenou. Mia levantou-se, o coração a bater tão alto que parecia querer sair. Luca pegou numa arma escondida na bolsa. Os passos aproximavam-se. Alguém estava lá fora. Luca, Mia Cicero agarrando a camisa dele por trás. Ele apertou a mão dela rapidamente. Um gesto rápido. Pequeno. Mas cheio de tudo. Não vou deixar que te levem, ele murmurou. A porta rangeu. Alguém do lado de fora tocou na maçaneta. Luca apontou a arma. Mia prendeu a respiração. E então a porta abriu lentamente. O silêncio naquela noite pesava como um segredo demasiado grande para caber dentro de um corpo humano. Elara sentia-o preso na garganta, os dedos crispados no avental, a respiração irregular. André não tinha aparecido para jantar, nem para a reunião obrigatória, nem sequer tinha mandado uma mensagem. Era raro. Ele era obsessivamente pontual, até nos caprichos. E ela sabia por quê. Sabia que ele já tinha descoberto alguma coisa. Quando finalmente o viu entrar na casa, muito mais tarde do que o habitual, percebeu, num único olhar, que algo tinha mudado. Não era apenas cansaço. Era reconhecimento. Ou uma sombra dele. Boa noite, Sr. André, murmurou Elara, com a voz quase inaudível. Ele pousou o casaco com demasiada calma. Havia algo metódico no movimento, algo perigoso. Precisamos falar, disse ele, sem rodeios. Nunca eram boas notícias quando André pedia para falar. Ele era seletivo com as palavras, com o tempo, com as pessoas. Só falava quando tinha uma conclusão. Uma decisão. E isso aterrorizava-a. Entraram na biblioteca. Uma sala enorme, com estantes escuras do chão ao teto, e janelas que davam para o jardim iluminado. Era onde ele se refugiava quando queria pensar. Recebi uma informação hoje, começou André, as mãos atrás das costas. Sobre ti. O coração dela caiu-lhe aos pés. Ele sabia. Sabia de alguma coisa. Não tudo, se soubesse tudo, não estaria tão calmo. E, o que lhe disseram? Arriscou ela. André aproximou-se devagar, os olhos presos no rosto dela como quem tenta montar um puzzle. Disseram-me que não és apenas uma empregada. Que entraste nesta casa com um motivo que não declaraste. Elara estremeceu. Foi pior do que esperava. Muito pior. Isso é, uma mentira, sussurrou. André inclinou a cabeça. É mesmo? Havia dúvidas nele, sim. Mas também havia dor. E isso era devastador. Porque eu quero acreditar em ti, Elara. Quero acreditar que não estás aqui por uma razão escondida, que não estás aqui para me trair. Quero, interrompeu-se. A palavra querer era demasiado humana para o CEO acostumado a ser feito de aço. Só usava esse verbo com ela. Só com ela. Mas já não consigo confiar cegamente, confessou. Ela deu um passo em direção a ele, mas parou a meio, como se pisasse um chão prestes a ruir. Eu nunca quis magoá-lo. Então diz-me a verdade, pediu André, num tom tão baixo que parecia uma súplica. Quem és tu realmente? Por que aceitaste este emprego? E por que é que sempre que tento aproximar-me parece que, tens medo? Elara fechou os olhos. Tinha ensaiado 1000 versões da verdade, mas nenhuma sobreviveria ao impacto. A verdade destruí-lo-ia. E destruiria o que estavam a construir. Eu? Começou ela, com a respiração a tremer, eu não posso. André crispou a mandíbula. Não podes, ou não queres? Não posso, repetiu. Se lhe disser, coloco-o em perigo. Ele aproximou-se mais um passo. O suficiente para ela sentir o perfume dele, a presença dele, aquela força tranquila que sempre a deixava vulnerável. O perigo já existe, disse ele. Está a acontecer agora. Entre nós. No silêncio que estás a criar. Os olhos dele estavam ardentes, quase feridos. Olha para mim, pediu. Ela levantou os olhos. Não estou habituado a sentir estas coisas, disse ele num tom quase confessional. E odeio quando sinto que não consigo controlá-las. Mas contigo, estou sempre à beira de perder o controlo. E ontem, quando descobri que estavas a esconder algo importante, senti algo que não sinto há muitos anos. Medo. Elara ficou imóvel. Medo de quê? De te perder, respondeu ele de imediato. Foi como levar um golpe no peito. Doce mas doloroso. Elara sentiu as lágrimas a queimarem-lhe os olhos, mas conteve-as. Então diz-me, insistiu ele.
A verdade não pode ser pior do que a imaginação. Ela soube que tinha chegado ao limite. Ou abria a porta da verdade, ou deixava que ele a fechasse para sempre. Mas a verdade era uma lâmina. Uma que podia cortar os dois. Está bem, murmurou ela. Vou dizer-lhe, parte. André respirou fundo. Esperançoso. Atento. Vulnerável. Eu entrei nesta casa porque precisava de proteção, sem que ninguém soubesse. A minha família, ela hesitou. Não é segura. Há pessoas que nos perseguem. Que querem usar-nos. E trabalhar aqui era, uma forma de desaparecer. De me esconder. André fixou a mente a trabalhar depressa. E achaste que eu era, o quê? Um abrigo? Achei que nunca olharia para mim. Que seria apenas uma empregada invisível, como tantas outras, confessou ela. Mas estava enganada. Porque o Senhor vê tudo. Incluindo coisas que eu tentei desesperadamente esconder. André estudou cada palavra. Então não vieste aqui para me manipular? Não. Nunca. Nem para me usar? Não. Silêncio. Um silêncio denso, vulnerável, mas vivo. Ele aproximou-se ainda mais. Agora estava tão perto que o corpo dela reagiu antes da mente. O coração acelerou, as mãos tremeram, o mundo encolheu até caber entre os dois. Diz-me uma última coisa, murmurou ele. Aquilo que eu preciso de saber para continuar, ou para parar. Ela engoliu em seco. O quê? Ele passou lentamente um dedo pelo queixo dela, tão leve que parecia um pedido de permissão. Tem sentimentos por mim, ou não? O mundo parou. Ela devia ter recuado. Devia ter cortado tudo ali. Devia ter protegido a verdade inteira. Mas o toque dele era fogo suave. E o olhar dele era demasiado honesto para enfrentar com uma mentira. Tenho, confessou ela, num sopro. Os olhos de André fecharam-se por um segundo como se aquela palavra o atingisse no lugar mais frágil que tinha. Quando os abriu, havia algo ardente ali. Algo decidido. Então deixa-me proteger-te, pediu ele. Seja de quem for. Seja do que for. Elara abanou a cabeça, com lágrimas ameaçando cair. Não entende. O maior perigo, é para si. Se souber tudo, se se aproximar demasiado, pode perder tudo que construiu. A sua reputação. A sua vida. O seu nome. André aproximou a testa da dela, sem a tocar por 1 milímetro. Eu não estou a perguntar sobre a minha vida, Elara. Estou a perguntar, sobre a tua. E a verdade que estás a esconder. A verdade que te assusta tanto que nem me consegues olhar nos olhos quando falo de futuro. Elara deu um passo atrás, finalmente, como se o corpo gritasse para sobreviver. Ainda não posso. Um dia vou poder, mas não agora. E peço-lhe, que confie em mim mais um pouco. André ficou imóvel. Depois afastou-se devagar. E sorriu, um sorriso curto, ferido. Confiança, não se pede assim. E saiu da biblioteca. A porta fechou-se com um som seco, cortante. E Elara percebeu que tinha acabado de perder algo que nunca pensou ter. Mas o pior ainda estava por vir. Porque do lado de fora, no corredor escuro, uma figura encostada à parede enviou uma mensagem no telemóvel. Ela começou a fraquejar. O CEO está quase a descobrir tudo. Prepara o próximo passo. E foi aí que Elara compreendeu. A verdade que escondia, era exatamente a verdade que podia matá-los. O carro avançava pela estrada ensopada pela chuva, e o silêncio entre eles parecia mais pesado do que os tiros que tinham acabado de sobreviver. Elara não conseguia respirar direito. A expressão de André, dura, fechada, ferida, esmagava-a por dentro. André, por favor, não acredite naquela chamada, pediu ela, a voz embargada. Ele manteve o olhar fixo na estrada. Demasiado frio. Demasiado calado. Diz-me então, Elara, murmurou, finalmente. O que é que eu devia acreditar? Se tu não me contas nada? Ela fechou os olhos, sentindo a dor ferver. O motorista deu-lhes privacidade, levantando a divisória interna. Era agora. Ou perderia tudo. Eu menti, confessou ela, a voz a tremer. Mas não para o magoar. Eu menti para sobreviver. André virou o rosto para ela. Havia angústia nos olhos dele, mas também algo mais profundo, necessidade. Quem é que tu realmente és? Perguntou ele, num tom mais baixo. E o que é que eles querem de ti? Elara respirou fundo. E pela primeira vez, contou a verdade. Toda. Sobre a família marcada por dívidas que não eram suas. Sobre o homem que a perseguia desde os 16 anos. Sobre as ameaças. Sobre o desaparecimento da mãe.
Sobre a fuga constante. Sobre como viver escondida era a única forma de continuar viva. E sobre como a mansão parecia, pela primeira vez na vida, um lugar onde podia respirar. Quando terminou, as lágrimas já lhe escorriam pelo rosto. André permaneceu imóvel. Então, lentamente, estendeu a mão e tocou-lhe no queixo, erguendo-lhe o rosto. Isto, murmurou ele, é o peso que carrega sozinha? Ela assentiu, soluçando. Eu não queria arrastar ninguém comigo. Especialmente, o senhor. Ele aproximou o polegar, limpando-lhe uma lágrima. O meu nome é André. Ela olhou, confusa. Usa-o, disse ele, num sussurro rouco. Não quero ser senhor para ti. Quero ser alguém em quem podes cair. Em quem podes confiar. O peito de Elara apertou. Ele continuou, aproximando o rosto do dela. O que não aceito, é que acredites que eu te deixaria enfrentar isto sozinha. Nunca. Elara, eu tenho recursos, poder, homens, influência. Eu podia ter parado isto há semanas se tivesses confiado em mim. Eu tinha medo, murmurou ela. De quê? De me apegar, confessou ela, baixinho. De amar alguém que nunca poderia ser meu. O tempo parou. A respiração dele falhou por um instante. E então, num movimento lento, deliberado, André apoiou a testa na dela. Eu sou teu, disse ele, com voz trêmula. Mesmo que não devesse ser. Mesmo que tudo seja proibido. Mesmo que o mundo tente impedir. Eu escolho-te. Elara levou a mão ao peito dele, sentindo o coração dele bater tão rápido quanto o seu. André. Ele agarrou-a suavemente pelos braços, puxando-a para perto, como se finalmente deixasse cair todas as barreiras que tinha erguido durante anos. Não me peças para ficar afastado. Eu não vou. Quero proteger-te. Quero lutar por ti. Quero ficar ao teu lado. Uma lágrima caiu das pestanas dela. Mas desta vez, não era de dor. Então estamos juntos nisto? Perguntou ela, num fio de voz. Ele sorriu pela primeira vez desde o ataque. Suave. Raro. Lido. Estamos, respondeu, firme. Até ao fim. O apartamento secreto de André era moderno, com janelas enormes e vista para o rio. Lá dentro, pela primeira vez desde o ataque, havia silêncio, mas um silêncio seguro. Quando fecharam a porta atrás de si, André puxou Elara para os braços, não com urgência, mas com ternura pura, crua, sem máscara. Ela enterrou o rosto no peito dele. Ele beijou-lhe o topo da cabeça. Estás segura agora, murmurou? Só porque estás aqui, respondeu ela. André afastou-se apenas o suficiente para encarar. Elara, eu nunca vou deixar que te toquem. Nunca. Vou usar tudo que tenho para acabar com isto. E quando terminar, a voz dele suavizou, quero que fiques comigo. Sem medo. Sem fugas. Ela ficou sem ar. Ficar, consigo? Comigo, corrigiu ele, tocando-lhe no lábio inferior com o polegar. O homem que te ama. O coração dela disparou. Eu também, começou. Mas ele encostou o dedo aos lábios dela. Não precisas dizer agora, murmurou. Não quero palavras apressadas. Quero a tua paz. E quando ela chegar, quero o teu amor, se ainda for meu para receber. Elara sorriu emocionada. André, ele já é teu. Foi então que ele a beijou. Não com desespero. Não com impulso. Mas com a certeza silenciosa de alguém que finalmente encontrou aquilo que nunca soube que procurava. Um beijo cheio de promessa. De proteção. De futuro. Nos dias seguintes, André acionou contactos que Elara nem imaginava existir. A Polícia Internacional entrou no caso. Contas foram congeladas. O líder do grupo que perseguia a família dela foi detido ao tentar fugir do país. Pela primeira vez em anos, o perigo desapareceu. E numa manhã ensolarada, enquanto o rio brilhava do outro lado da janela, André levou uma chávena de café a Elara, que lia calmamente no sofá. Já acabou, disse ele, sorrindo. Ela ergueu o olhar. Como assim, acabou? Eles foram presos. Todos. Não tens de fugir nunca mais. As mãos dela tremiam quando segurou a chávena. André, eu nem sei como agradecer. Ele sentou-se ao lado dela, puxando-a para o colo. Não agradeças, disse ele, beijando-lhe a testa. Só vive. Só sorri. Só fica comigo. Ela olhou-o nos olhos. Para sempre? Perguntou, num sussurro. Para sempre, prometeu ele, antes de a beijar novamente. Desta vez, não havia medo. Não havia fugas. Não havia sombra do passado. Apenas os dois. Finalmente livres. Finalmente juntos.
E foi assim que terminou a história proibida entre um CEO frio e a criada que roubou o coração dele, não com separação, mas com amor, coragem e um final feliz conquistado à força.